Abra a Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo 12. Aleluia. Livro de Números, capítulo 12. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus doador de toda a vida. O Deus que enviou o seu Espírito Santo. O Deus que enviou sua palavra e nos curou. Livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, na verdade, vários versículos, mas quero que você preste atenção nesta leitura. Diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Repita, falaram contra Moisés. Por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Repita, e o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras e não por figura. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Nosso Deus e Pai soberano, cremos que o Senhor tem um propósito ao nos trazer esta palavra esta noite. Senhor, em nome de Jesus, desempeça os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração e abra os nossos olhos, para que a tua vontade, através da tua palavra, nos seja clara nesta noite. Que a tua palavra vá e não volte vazia, mas produza, Senhor, os resultados para
o qual o Senhor a está enviando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Temo ao ler esse texto. Aliás, eu temo quando eu medito neste texto. E temo quando medito neste texto, porque sinto o peso do zelo de Deus. E eu, tão pecador. Percebo nesse texto um Deus que não tem sido apresentado a nós nestes tempos modernos. Percebo nesse texto um Deus que não tem sido apresentado corretamente pelos seus supostos representantes. Pois, ao meditar nesse texto, eu vejo um Deus santo, eu vejo um Deus zeloso, eu vejo um Deus justo, santo, porque Deus não se mistura com a impureza do nosso caráter e do nosso pecado. Zeloso, porque Deus cuida daqueles que são seus. E justo, porque Deus não admite injustiça. Então percebo um Deus santo, zeloso e justo, diferente do Deus bonachão, liberal e permissivo que se acredita nos tempos modernos. E alguém pode clamar e dizer: mas pastor, números é lei e hoje nós estamos na graça. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem foi que colocou a linha divisória Deus do Velho Testamento e Deus no Novo Testamento? Deus é um só. Em Malaquias capítulo 3, versículo 11, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. E se estamos na graça, por que então Judas, depois de ter traído Jesus, tentou se enforcar, e o local onde ele foi se enforcar, a corda arrebentou e ele caiu de um precipício e se partiu no meio lá embaixo? Era a época da graça. Ah, pastor, mas aquilo foi um acidente. Então o que dizer do capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira mentiram para o apóstolo Pedro, e a mentira deles foi dita como se tivessem mentido ao Espírito Santo? E Ananias e Safira, o marido e a mulher, que ousaram mentir para o servo de Deus, caíram mortos diante de toda a igreja. Era a época da graça. E o que não dizer também no capítulo 12 de Atos, quando Herodes, exaltado, bajulado, lisonjeado e engrandecido pelo povo, não deu glória a Deus, e a Bíblia diz que lhe sobreveio uma doença e ele foi comido de bicho. Era a época da graça. Irmãos, não existe Deus do Velho e Deus do Novo Testamento. É o mesmo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E ao ler este texto, sinto-me pequeno e miserável diante deste Deus. Porque como poderei servir a um Deus tão santo? Como poderei servir a um Deus tão sublime?
é simples: conhecendo a sua vontade. Para servir a Deus, nós precisamos saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, o que Deus ama e o que Deus odeia. E nesta noite eu quero falar a vocês sobre algo que Deus odeia: murmuração. A palavra murmuração tem vários significados e várias definições. Murmuração significa, olha só, maledicência, ou seja, falar mal, dizer em voz baixa, ou seja, cochichar, segredar, repreender em voz baixa, produzir murmúrio, sussurro, soltar queixumes, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém. Todas essas definições cabem à murmuração. E quero falar nesta noite a vocês sobre 7 fatos sobre a murmuração que eu encontrei nesse texto de Números, capítulo 12. O primeiro fato que eu encontro aqui em Números é que murmuração é falar em segredo contra a atitude de alguém. Quando você fala em segredo contra a atitude de alguém, você está murmurando. Diz a Bíblia aqui que Miriam e Arão falaram contra Moisés, mas não falaram na frente de Moisés, porque se falamos na frente da pessoa de quem estamos falando, não é murmuração, é confronto. Você está confrontando, é uma coisa. Mas quando nós falamos de alguém em segredo, quando nós falamos da atitude de alguém em segredo, nós estamos murmurando. E cá entre nós, Miriam e Arão falaram de Moisés por um motivo banal. Porque a murmuração é assim. Ela vem por qualquer motivo. A murmuração não tem um fundamento sólido. A murmuração não tem razão. A murmuração não tem fundamento bíblico. Porque a murmuração sempre é por motivos banais. Então, falamos em segredo contra a roupa que aquela irmã veio na igreja hoje. Mas não falamos para ela, falamos para outra pessoa dela. Falamos em segredo da atitude daquele irmão nesta semana, mas não falamos para ele, falamos dele em segredo para alguém. E a Bíblia nos revela que Deus detesta isto. Deus detesta a murmuração. E a murmuração de Miriam e Arão contra Moisés era banal, porque, primeiro, naquela época era permitido uma pessoa ser marido de mais de uma mulher. Era permitido o homem ter mais de uma mulher, desde que ele desse a mesma condição, carinho e respeito para as duas, ou para as 3, para as 4, quantas ele pudesse ter. Era comum. Então esse não era o motivo da murmuração de Arão e de Miriam. O fato dela ser etíope, o fato da mulher que Moisés desposou ser etíope e não ser judia, também não era motivo. Porque a primeira mulher de Moisés, a Zípora, ela era midianita, ela não era judia. Então eles teriam que ter falado mal de Zípora também. Então, na verdade, Miriam e Arão não tinham motivos para falar mal de Moisés. Falaram por falar e se deram mal.